Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos continuar hoje com as leituras do nosso capítulo 5 aqui do tratado e vamos refletir sobre o sexto e o sétimo motivo que deve nos motivar a querer essa consagração. Por que essa consagração vale a pena? Nós já vimos aí 5 motivos. Hoje veremos mais 2 e na próxima reflexão finalizaremos esse capítulo com o oitavo motivo. Mais especificamente hoje refletiremos dos parágrafos 169 até o parágrafo 172. O parágrafo 169 fala do quarto motivo, em que São Luís afirma que esta devoção dá uma grande liberdade interior. É interessante porque essa consagração e essa entrega, ela fala em uma escravidão, escravidão de amor. E se a gente parar para pensar, escravidão e liberdade são palavras, são conceitos, são sentidos que aparentemente são tão opostos, são tão diferentes. Mas a liberdade aqui que São Luís nos fala é a liberdade, como diz São Paulo, a liberdade dos filhos de Deus. É uma liberdade em Deus. Quando a gente se afasta do pecado, e como nós já falamos, essa consagração, ela poderia até, como São Luís fala, se chamar uma perfeita renovação dos votos do batismo. Quando nós renovamos o nosso batismo, nós dizemos não ao pecado e dizemos sim ao senhorio de Jesus inteiramente nas nossas vidas. Quando nós nos entregamos à Santíssima Virgem, ela que é toda pura, toda sem mácula, nós também estamos dizendo não ao pecado. Estamos nos entregando para nos assemelharmos a Maria e nos assemelhando a Maria, que é o molde perfeito, nos assemelharmos a Jesus. Então, quando ele fala, São Luís, aqui que essa devoção dá uma grande liberdade interior, é porque nós vamos estar libertos do pecado. E o que mais nos aprisiona nesta vida é estar na ausência de Deus, é estar fora da amizade com Deus, é estar distante de Deus, por mais que muitas vezes muitos não percebam. E aí, quando nós olhamos, né, vocês podem perceber isso, quando nós olhamos uma pessoa que vive com Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa ali que serve a Deus, você sente nessa pessoa uma paz interior, você sente nessa pessoa uma liberdade interior por mais que ela esteja passando por sofrimentos. É interessante que se a gente for olhar, se a gente for refletir, estudar sobre a vida dos santos, a gente vai ver que todos sofreram, mas todos sofreram na alegria. Todos foram felizes, todos tinham o seu coração livre, uma liberdade interior. Então, São Luís fala que esta devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus. Mas eu queria me focar aqui nessa palavra que está no parágrafo 169, fielmente. Porque até aqui, então, nós temos visto vários motivos, várias razões que vale a pena nós nos consagrarmos. Mas a consagração, ela não é um ritual mágico, né? São Luís, ele fala isso. Essa consagração, ela não é um ritual mágico, mas ela precisa ser vivida fielmente. Se eu quero receber todas essas graças que são oriundas das mãos de Maria, através desta minha entrega total a ela, eu preciso ser fiel. Não basta eu chegar no dia da minha consagração e ler a minha fórmula, ler a minha carta, fazer os meus votos, usar uma cadeia no pulso e dizer que eu sou consagrada a Nossa Senhora. Eu preciso verdadeiramente viver. Por isso que é importante esse momento nós estarmos refletindo sobre o tratado, refletindo sobre essa entrega, refletindo a que se propõe essa entrega. Porque se eu for fiel, mais fiel a mim será Maria.
mais fiel a mim será Deus. Então, que bonito. Ele fala aqui, vocês vão ler no parágrafo 170, São Luís conta a história da Madre Inês de Jesus, que era uma religiosa dominicana. Hoje, essa Madre Inês de Jesus, que São Luís fala, ela já foi beatificada, muito posteriormente, pelo Papa João Paulo II. Agora, se eu não me engano, foi em 1994. Fui pesquisar, quando eu li aqui, eu fui pesquisar sobre ela. E fala justamente que ela, desde criança, tinha experiências muito próximas com Deus, e quando ela tinha 7 anos, ela ouviu uma voz que falava, cadê em que parágrafo que está? No parágrafo 170, que falava que se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, ela se fizesse quanto antes escrava de Jesus e de Maria Santíssima. Isso ela tinha 7 anos de idade. Depois ela foi, se tornou, né, entrou na ordem religiosa, mas desde então ela chegou e ela se entregou inteiramente à Virgem Maria. Se entregou inteiramente como escrava. Isso veio antes, isso foi no século XVII, veio antes de São Luís. E depois disso, ela passou aqui, como São Luís fala, e ela se achou numa grande paz e bem-estar no coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas que também fizeram grandes progressos. Então, meus irmãos, quem não tem necessidade de liberdade interior, como nós precisamos estar livres em Cristo, livres para amar, o nosso coração livre também de todo pecado, de toda impureza, porque se há algo que nos escraviza, se há algo que tira a nossa paz, é o afastamento de Deus. Então, fiquemos felizes, como diz aqui Santa Cecília, felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Passando adiante, São Luís nos coloca agora um sétimo motivo como uma vantagem dessa consagração. E ele fala, no parágrafo 171, o que pode ainda nos levar a abraçar esta devoção são os grandes bens que por ela receberá o nosso próximo. E aí mais adiante ele fala, não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? Então nós fomos feitos para amar. Amar a Deus e amar ao próximo, que é semelhança de Deus, que é filho de Deus. E quando nós nos consagramos, quando nós nos entregamos inteiramente, como nós vimos em reflexões anteriores, nós estamos entregando também à Virgem Maria todos os nossos bens espirituais. Nós entregamos corpo, alma, bens materiais e bens espirituais. E são os bens espirituais os valores das nossas boas obras, como nós já conversamos sobre isso. O valor meritório, que é mais ligado à nossa santificação, os méritos das nossas boas obras, que eu até comparei como os tijolinhos que nós jogamos para o céu. Mas também tem o valor satisfatório e o valor impetratório das nossas boas obras. E estes valores e essas ofertas que nós entregamos à Virgem Maria, Nossa Senhora, ela purifica, torna digna, torna maiores essas ofertas maiores, melhores, antes de apresentar a Jesus, e destina essa nossa oferta, esses valores, tanto satisfatório como impetratório, para aquelas almas mais necessitadas, que sejam almas do purgatório, ou que sejam almas de pecadores que estão necessitando dessa oração, dessa oferta, desses pequenos sacrifícios que são ofertados. E quantas almas vão poder se salvar? Quantas almas vão poder chegar ao céu? Vão poder estar próximas de Deus? Almas que talvez se perdessem, almas de pecadores que talvez se perdessem sem essas orações, sem essas ofertas, que são engrandecidas por Maria e ofertadas a Deus. E através dessa nossa oferta, dessa nossa entrega, essas almas, elas podem também chegar até a salvação, além das almas do purgatório, que mais rapidamente vão poder também chegar até o céu. Então, aqui, São Luís, ele coloca
que se fosse para salvar apenas uma alma que fosse, toda essa oferta e toda essa consagração já teria valido a pena. Santa Teresa d'Ávila fala algo parecido quando ela diz que se fosse para ela salvar, se todo o esforço dela servisse para apenas uma alma se salvar, tudo também já teria valido a pena. Então, assim, que grande graça saber que a nossa entrega, que a nossa oferta de amor, ela chegará a pessoas que possivelmente a gente nem conhece e talvez nunca iremos conhecer, mas que Nossa Senhora bem sabe, muito mais do que nós, com toda a nossa limitação, é quem mais necessitará dessa oferta. Então, como São Luís coloca, que uma grande vantagem é poder ofertar isso ao próximo, como ele diz aqui, nosso próximo ofere grandes bens dessa devoção, e não somente nós. Para finalizar, eu gostaria de ler um trecho desse parágrafo 172, o finalzinho, onde ele coloca: há de verificar-se a hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento. Que glória na eternidade. Aqui ele colocando como vai ser alegre, como será alegre nosso julgamento final, quando nós estivermos também diante de Deus. Depois de tantas ofertas dadas à Nossa Senhora, tantas almas que foram salvas, tantos pecadores convertidos através dessa oferta. Que grande alegria e que grande glória teremos também na eternidade. Mas nesse último parágrafo que nós lemos, eu gostaria também de me atentar para uma frase, que é quando São Luís fala: só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Né? Como ele fala, libertado inúmeras almas, tendo feito apenas as ações comuns e ordinárias do seu estado. Deus não nos pede nada de extraordinário aqui. Nossa Senhora só nos pede que nós hajamos e que nós vivamos a nossa vida no nosso estado comum e ordinário, do nosso estado de vida, se sou casada, se sou solteira, se sou viúva, independente do meu estado de vida, que eu viva aquelas ações comuns do meu estado de vida, mas que na minha vida, no ordinário da minha vida, eu possa estar oferecendo tudo a Nossa Senhora, pequenos sofrimentos, pequenos sacrifícios, orações, é, novenas, terços, comunhões, e com o pensamento voltado para Maria, tudo entregando nas mãos de Maria. Não nos pede grandes feitos, não nos pede feitos heróicos, nos pede apenas que vivamos a nossa vida, a qual fomos chamados de uma maneira entregue inteiramente a Nossa Senhora. Então, que Deus nos abençoe nessa entrega, que Deus nos motive, que Deus nos encha com as suas graças, com a graça do seu Espírito Santo através das mãos de Maria. E Nossa Senhora nos abençoe, a cada um de nós e as nossas famílias. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.